Boa noite, igreja. Pode sempre em nome de Jesus. Ele tem que ser a força que nos sustenta. Amém, igreja? Em todo o tempo. Agora vamos colocar isso como realidade, como execução na nossa vida em nome de Jesus. E Deus, Jesus, ele vem aqui para ensinar. Para quê? Para ter essa força aí nos sustentando realmente em nome de Jesus. Amém, igreja? Abre lá em Lucas 21. Lucas 21. Amém? Versículo 1. Diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejavam, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Amém, igreja? Aqui, Jesus ele estava onde? Ensinando no templo. Então aqui ele estava num templo feio. Não, aqui no 5 fala, que estava ornado de formosas pedras, e dádivas. Então era um templo muito bonito, era um templo muito formoso, realmente, E estavam ali, depois ele começou a observar, a observar as pessoas que ofertavam a ele. E da mesma forma, Deus aqui ele observa, como muitas vezes nós temos ofertado. Os ricos e os pobres. Não. Vamos para a revelação da palavra, porque a letra mata. O Espírito Santo verifica. Aqui ele estava vendo que 2 tipos de pessoas que ofertam na igreja. Umas são muito ricas e outras reconhecem a sua pobreza. Mas não a pobreza que fala monetariamente, mas a pobreza do quê? Da necessidade que tem da presença do Senhor. Amém, igreja? Agora, esses ricos da qual eu falava aqui, eles estavam ali entregando, colocando ali aquilo que sobrava, E quem são esses ricos? Os ricos são aqueles que são ricos em sonhos, ricos em planos, ricos em viagens, ricos no crescimento, assim, numa prosperidade, monetariamente. Aqueles que são ricos, muitas vezes, assim, de querer bens, de querer consumo. São muito ricos, assim, em querer muitas casas, em querer muitos sapatos, em que ocupam, seus pensamentos são ricos somente dessas coisas, ocupam somente dessas coisas. Então, a riqueza deles acaba sendo essa. Acabam sendo ricos ali somente no adquirir, no poder, os pensamentos, a fala, a conversa deles acabam sendo o quê? Mas é que eu acho, é que eu preciso, é que eu vi, é que eu vou conquistar. E não o Senhor, meu pastor, Ele vai cuidar em todo o tempo de mim. Se Deus quiser, eu vou conseguir sim esse emprego, essa bênção, esse crescimento. Ele me coloca a Deus. Por quê? Porque a riqueza dele já está totalmente em outras coisas. Então essa é a pessoa rica, que vive os sonhos, que vive os planos, que vive os projetos, que vive as viagens, que vive os negócios, que vive os quereres, que vive os desejos do seu coração e da sua imaginação. Ali fala em Provérbios que os ricos, a imaginação deles são tão altas que são como umas muralhas. E que é difícil, é complicado de chegar até lá. Por quê? Porque eles são muito decididos. Porque as riquezas, as conquistas, os sonhos. E gastam toda a tua força, gastam todas as tuas forças, o teu sustento aonde? Em busca disso.
E aquilo que sobra, acaba entregando para a igreja. Mas eles conheciam a palavra? Conheciam. Eles estavam no templo, eles estavam na igreja. Eles conheciam. Só que aquilo, sabe, eles ainda não sabiam o significado realmente do que era a igreja. Aqui fala que esse templo, logo em seguida, ia ser derribado. Ia ser derribado, esse templo bonito, de pedras, de ornamentos e de dádivas, né? Ele ia ser destruído. Então não precisava de ofertar, não precisava de dinheiro. Mas para quem que era? Para quem que era? Era para os inimigos. Era para a oferta de amor. Mas só que eles não entendiam, porque eles eram muito ricos. Ricos nos quereres deles, nos sonhos, nos projetos. Ricos em quê? Somente nas conquistas deles. E eles não conseguiam mais enxergar nada. E o que sobrava, né? Gastavam com todos os bens materiais, gastavam com todo, muitas vezes, os teus quereres, a tua vontade. E aquilo que sobrava, entregavam. Aqui não fala que as ofertas deles eram bem maiores. Não. Se ela estava dando 2, ele podia estar dando 3. Ou podia estar dando 4 moedas. Era isso. Mas o que Jesus ele viu aqui? Que era somente aquilo que sobrava. Ou quando sobrava. Porque uma pessoa, muitas vezes, quando vive somente pelas suas riquezas, até quando sobra, muitas vezes, a não ser porque Jesus ele estava ali observando. Não é verdade? Há pessoas observando, mas não tem pessoas se observando. Não, hoje está difícil para mim, não estou conseguindo, muito difícil para mim. Sendo que lá fora, ele conquista todas as riquezas do coração dele, ou do coração dela. Deus, Jesus aqui ele está trazendo essa palavra que para nos ensinar realmente. Porque ele foi aceito? A oferta deles não foi aceita. E a oferta que você entrega, você quer que seja aceita? Amém, igreja? Você quer que tenha efeito, que venha mover e chamar a atenção do Senhor Jesus? Amém, igreja? Não é a quantidade, mas é o quê? É a qualidade. Como que você entrega? Ali ele não estava vendo qual eram os valores. Ali ele estava vendo a intenção do coração. E cada oferta que você entrega, seja monetariamente, que aqui eles falam diretamente monetariamente, ou muitas vezes até a tua oferta de louvor, de adoração, também tudo isso conta. A sua vida, a sua entrega também é uma oferta para Deus. E como que você está entregando? Você está entregando com qualidade? Ou muitas vezes está entregando aí o que resta? Quando der tempo eu venho para a igreja. Quando der tempo eu leio a Bíblia. Quando der tempo eu ouço algum louvor. Porque tem coisas mais interessantes. Tem cada música aí do mundo aí tocando. Tem cada amizade que eu tenho que sair, que eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar a minha vida. Então isso se torna o quê? As riquezas. As riquezas da vida dele. As riquezas da vida dela. E isso acaba o quê? Dominando. Aí acaba dominando o quê? Chasco, muitas vezes restaurantes, muitas vezes status, muitas vezes roupas, muitas vezes pessoas. E as conversas o quê? Só mostrando a riqueza do coração e do orgulho que ela possui. E creio que Deus ele não quer isso, e você também não quer. Você quer fazer o que é correto. Amém, igreja? Por isso que ele traz aqui não uma palavra para Deus. Muitas vezes você está indo nesse caminho, mas eu digo para você acordar, despertar e fazer aquilo que é correto e depender somente de Deus. Amém, igreja? Ali, muitas vezes a gente comete, muitas vezes a gente vai indo conforme nada e a gente não percebe, infelizmente. Por isso que Jesus ele vai lá no cajado, para quê? Para puxar o lugar aqui. Não viaja não, não vai muito longe não. Não vai ter asas, não vai embora não. O teu lugar é aqui, na minha proteção. Amém, igreja? Eu quero cuidar de você. Por isso que ele faz essa palavra, igreja. Por quê? Para que você não caia no abismo. Para que você não seja pego aí por qualquer lobo. Para que você não seja aí pego e cair de alturas, que você possa viajar tanto, tanto, tanto na mente, nos sentimentos, no coração, na grandeza da pessoa e cair. Porque cair é fácil. Levantar é difícil. Por isso que Jesus ele vem encajado aqui para puxar. A cada um aqui eu sou tua força.
Aqui eu sou teu refúgio. Aqui eu sou a tua herança. Aqui eu sou o teu libertador. Amém? E aquela viúva, vamos colocar a viúva. A viúva é uma pessoa desamparada, ainda mais nessa época. A mulher viúva era uma pessoa, né, totalmente desamparada, sem poder contar com o marido, porque o marido faleceu. Era uma pessoa pobre. Ela reconhecia toda a fraqueza dela. Da mesma forma, igreja, trazendo para o mundo espiritual, nós também temos que reconhecer que nós somos pobres sem a presença de Deus, que nós somos necessitados sem a presença do Senhor, que nós não temos força nenhuma, vigor nenhum, se Ele não nos sustentar. Por isso que ela foi lá e depositou, lá na arca do tesouro, todo o sustento dela, porque ela sabia que ela ia receber toda a força que ela precisava. Amém, igreja? E dessa mesma forma, igreja. Agora o tempo é bonito. Então, o que levou a mulher a levar todo o sustento? Ela sabia o que significava a casa de Deus. Ela sabia o que significava o Senhor Jesus. Ela sabia o que significava a palavra de Deus na vida dela. Era onde ela se apoiava. Era onde ela realmente se entregava. Por isso que ela não mediu esforços o quê? Para fazer a oferta, porque ela queria aquela casa aberta. Mas aquela casa ia cair um dia. Ia cair. Mas ali a oferta dela, ela chegava até o coração de Deus. Ali era morada perpétua. Amém, igreja? Então, da mesma forma, igreja, toda vez que você for ofertar a tua vida, o teu louvor, as tuas finanças, assim como a mulher, entrega assim com toda confiança, sabendo o quê? Que aqui é a casa do Senhor. Eu dependo, eu preciso. Talvez ela lá, ela poderia estar cantando esse louvor. Por quê? Porque ela conheceu Jesus, ela conheceu a salvação, ela conheceu a palavra, ela conheceu o Senhor, ela conheceu o significado de se entregar totalmente ali na presença do Senhor, entregar tudo aquilo que ela tinha, entregar todas as forças dela, todo o sustento dela na presença do Senhor. Mas ela está cantando: bendirei ao Senhor para sempre, confiarei em todo tempo em ti, porque firmou os meus pés, colocou sobre a rocha, ela falou: isso para todo o meu medo. Amém, igreja? E ela ir lá, pegar e colocar todo o sustento, sem ficar aquela assim: nossa, mas essa igreja já é bonita, né? Nossa, mas o pastor se veste bem, os obreiros também está bonitinho, né? Está bonitinho, os coisas, tudo. Nossa, mas para quê? Não vai pegar aquilo que sobra. Ah, não, eu vou querer aproveitar as minhas riquezas, as minhas vidas, os meus sonhos são muito mais importantes. Não, eu tenho uma família toda para cuidar, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho que imobiliar, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho meu carro para equipar. Riquezas falam meio alto. E Deus ele não aceita, Deus não quer essa forma. Agora ela sabia que a oferta que ele entregava ali era só para Deus. Ela sabia o que significava a palavra dela sustentando a vida dela, o pão da vida sendo sustento daquela mulher. Aleluia! Amém, igreja? E da mesma forma, igreja, pode ter certeza, você depositando, você colocando todo o teu coração, toda a tua vida, toda a tua força, toda a tua confiança, porque entregar dízimo, entregar oferta é confiança. Amém, igreja? É confiança. Isso é uma demonstração de Jesus se agradou. Ela não se deu de uma viúva colocando literalmente: ah, não tenho condição, não dá não. Ela se colocou como uma valente, porque ela sabia que a palavra de Deus a formava valente, corajosa, ousada, forte, vitoriosa, rica na presença do Senhor. Amém, igreja? E da mesma forma, cada um de nós, quando formos ofertar assim todo o nosso esforço, com toda a nossa confiança, com todo o nosso amor,
sonhos, se era isso que te sustentava, lança fora tudo isso. Se é isso que te levava, lança fora isso. Você tem o dono do ouro e da prata. Você tem o autor da vida. E você vai desprezar por causa aí de um sapato, por causa aí de uma vaidade, por causa aí de uma marca, por causa aí de um status, por causa aí de muitas vezes coisas materiais que vão acabar o quê? Você vai levar lá para o céu? Não, vai pesar para você. Você não vai conseguir bater as asas, você não vai conseguir subir, não. Já pensou você querendo carregar ali, né? O anel de diamante vai ficar pesado ali, né? Aquele sapato, quantos sapatos vocês têm? Imagina, né? Você querer carregar tudo isso, vai pesar. Vai pesar. O carro, então, não, agora eu conquistei. Equipei. Todinho. Ah, não vou deixar, não, vou levar, vocês vão conseguir? Não, fica tudo aí. Não vai pesar para você subir, sim. Por quê? Porque você está colocando a tua confiança ali. Você está colocando o teu desejo ali. Você está colocando todas as tuas forças para adquirir aquilo ali, que vai perecer e vai acabar. Agora, aqui, no lugar do Senhor, na presença do Altíssimo, você vai ter que se você vai receber a eternidade, vivendo com o que? Com o nosso Rei amado. Amém, igreja? E saiba aquilo que você está fazendo. Seja sóbrio, igreja, cada dia mais. Não deixe ser levado aí por embriaguez. Não vai no curso desse mundo, não. Vai na palavra de Deus. Isso vai gerar vida. Isso vai gerar transformação. Em nome de Jesus. Vamos ver o que Paulo falava ali para os ricos deste mundo. Vai lá em 1 Timóteo 6. Primeira Timóteo 6. Versículo 17. Paulo falando, hein? O Espírito Santo, em nome de Jesus, manda aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza, mas que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, nos alegrarmos, que façam bem, enriqueçam em boas, repartam de boamente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Amém, igreja? Então, se muitas vezes tinha muitas riquezas no teu coração, na tua vida, hoje em dia não precisa falar. Agora, se muitas vezes também isso está te impedindo, até na tua vida espiritual, muda, em nome de Jesus. Que a tua oferta seja de total entrega em nome de Jesus. E não somente aquilo que resta. Não somente o tempo que resta. Muitas vezes as pessoas querem aproveitar muito tempo, aproveitar muita vida, aproveitar muito aí, né? As coisas aí fora. E vai deixando a casa de Deus. E vai somente enfraquecendo Deus. Esteja aqui de coração aberto, aprendendo cada vez mais do Senhor. Tendo Ele como teu refúgio, tua fortaleza, em nome do Senhor Jesus. Pare de viver aí por ilusões, por coisas momentâneas. Vive a palavra de Deus intensamente, para que você receba virtude, para que você receba vida, para que Ele possa estender a mão dEle sobre a tua casa, abençoar. Assim como no Salmo 91, mal algum chegará à tua tenda. Amém, igreja? Essa é a promessa dEle, mas para isso você tem que ter o desejo, você tem que reconhecer que aqui você recebe virtude, que aqui você recebe o sustento que você precisa realmente. Amém, igreja? E não com as nossas forças, querer buscar ter vida. Aquele que vai procurar a vida vai. E aquele que perder a sua vida por amor de mim. Amém. Em nome de Jesus. Olha, o salmista Davi, o que ele dizia, Salmos 40.
Vamos ver. Salmos 40, versículo 16. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Amém, igreja? Digam de vez em quando. Constantemente, né? Não é somente digam, somente quando der, ou quando você tiver vontade, ou quando você precisa de alguma coisa. Não, digam constantemente aqueles que amam a tua salvação. Magnificado seja. 17. Mas eu sou pobre e necessitado. Um rei falando, hein? Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor, aleluia, e tu és o meu auxílio, é o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus. Amém, igreja? O rei falando dessa forma. Eu sou pobre. Eu sou o quê? Eu sou pobre e sou necessitado. Porque a riqueza dele, tudo que ele tinha, o palácio que ele tinha, ele sabia que era verdadeiramente uma força que sustenta a vida dele. Ele sabia que era somente o Senhor Deus. Amém, igreja? E dessa mesma forma, né, que você saiba, que você reconheça, e que você venha declarar todos os dias, naquele que queremos o Senhor, que ele é digno de louvor e adoração em todo o tempo. Ele é dono do meu coração, ele é dono de todo o meu ser, de todo o meu sustento. Eu oferto, eu me entrego, eu me rendo, porque eu sei, eu conheço o Deus ao qual eu sirvo. Amém, igreja? Então, da mesma forma, igreja, se você muitas vezes estava aí dando somente aquilo que sobrava, tanto o teu tempo, tanto tuas ofertas, tanto a tua vida, transforme tudo isso hoje em nome de Jesus. Para que você gere vida, para que você tenha vida, para que você tenha prosperidade, para que você seja rei. E que seu reinado venha a ser estabelecido perpetuamente, assim como foi ali o reinado de Davi, que depois da geração dele veio quem? Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, da mesma forma, mas para isso, reconheça, eu sou pobre, eu sou necessitado, sim. Independente da tua situação, eu sou pobre, eu sou necessitado, e dependo somente da força do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Agora você acha, né, depois mais para frente eu falo, mas você acha que a viúva ela continua pobre? Ou uma pessoa pode continuar pobre se chamar a atenção de Jesus? Amém, igreja? Então chama a atenção de Jesus. Agrade o coração dele, sim, através da tua atitude, através da tua confiança, através da tua entrega. Lança fora todas as riquezas inúteis dessa terra e se apega somente nele, que ele seja a tua força. E pare de muitas vezes ficar dando desculpa. Hoje eu não tenho, ai, que difícil. Mas muitas vezes a gente gasta tantas coisas aí fora, é maquininha, é restaurante, é isso e aquilo, isso tudo o que é? É também próprio para a gente, para nos enriquecer, para nos abastecer. Eu não falo coisas que são necessárias, não, mas eu falo coisas supérfluas. Quantas coisas a gente não gasta aí, buscando aí muitas vezes, somente, e muitas vezes, não, que difícil, não dá não, tem que segurar. Não, para isso, toda a confiança, todo o sustento dela lá na presença do Senhor. Por quê? Porque ela sabia quem que era que ministrava ali em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Independente se o tempo era bonito, independente de tudo, ela ia fazer a parte dela com o Senhor em nome de Jesus. Então faça, igreja, cada vez mais a tua parte com Jesus. Amém? E que você possa declarar bem direito ao Senhor para sempre. Ele é o meu sustento, Ele é o meu libertador, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é a minha herança em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé na presença do Senhor? Você tem já agido como essa, né? Continue a agir em nome de Jesus, porque Deus está olhando para você e está se cuidando. Agora, se muitas vezes você tem vivido muito as suas riquezas, as suas imaginações,
e a gente afastar da presença dele. Você vem sentir você reprovado. Alguém quer ser reprovado aqui? Não seja reprovado por Deus. Em nome de Jesus. Agora, essa é a sua vida espiritual, muitas vezes, você só está entregando para Jesus aquilo que sobra, o tempo que te sobra, ou quando dá tempo para orar, ou quando dá tempo para me prestar atenção na palavra, eu presto. Quando não dá, eu durmo mesmo. Eu me entrego. Muda tudo isso hoje, veja. Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele não quer ver você aí caindo no precipício, não quer ver você derrotado, não quer ver aí os inimigos aí tomando conta de você. Ele quer trazer salvação para você e tua casa. Quer te manter num lugar seguro em nome de Jesus. Amém? Então, feche teus olhos na presença do Senhor. Pai amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor, reunidos no teu nome, Deus. Oh, Pai, o Senhor conhece, Senhor, assim como o Senhor conhecia a intenção, Senhor, de cada um daqueles fariseus, Senhor, que estavam ali, de cada um daqueles escribas, Pai, que estavam ali, Senhor, ofertando daquilo que sobrava, Senhor, para o Senhor. Pai, assim como o Senhor observou e viu a intenção, Senhor, do coração daquela mulher, Senhor, que reconheceu que ela era necessitada, que ela era pobre, que ela precisava, que ela era forte somente no Senhor, por isso ela depositava, Senhor, todo o sustento dela na tua presença, Senhor, sabendo, Senhor, que em ti, Senhor, oh Pai, em ti, Senhor, ela estaria segura, ela estaria, Senhor, ela estaria sempre forte, Pai, oh
Amém, igreja?